Você já deve ter brincado com ímãs e deve ter percebido que, além do que a gente já falou, da capacidade que o ímã tem de atrair ou de repelir outros ímãs, o ímã também tem a capacidade de atrair alguns tipos de metais, né? Alguns tipos de metais. Basicamente, existem 3 tipos de materiais magnéticos. Eles são classificados como materiais diamagnéticos, como materiais paramagnéticos ou como materiais ferromagnéticos. O material ele é dito ser diamagnético, perceba aqui, ele é dito diamagnético quando exposto a um campo elétrico externo. Desculpa a figura, o campo elétrico aqui está representado por H e a gente no nosso texto representou por B. Quando uma determinada porção desse material ela é exposta a um campo magnético externo, cada parte dos domínios deste material, cada parte cria seu próprio pequeno campo magnético. O material, então, ele próprio vai ter um pequeno campo magnético que surgiu por conta desse campo magnético externo. Contudo, esse campo magnético que foi originado devido à presença desse é um campo magnético muito fraco e, como vocês podem ver aqui na figura, tem um sentido oposto ao campo original. Em consequência disso, esses materiais diamagnéticos, quando são colocados na presença de um campo magnético externo, eles sofrem uma repulsão e não uma atração. Eles sofrem uma repulsão, mas é uma repulsão muito fraca, quase imperceptível. Você só vai conseguir perceber isso se você tiver um campo externo muito intenso. Ok? Materiais diamagnéticos são o bismuto, cobre, prata e chumbo, são alguns exemplos de materiais diamagnéticos. Se você pegar um ímã comum e tentar atrair algum desses materiais com um ímã comum, você não vai conseguir, né? Materiais paramagnéticos são materiais que já têm alguns campos magnéticos internos, só que esses campos magnéticos são desorientados, né? Isso em virtude da agitação térmica. Esses pequenos domínios magnéticos eles são desorientados. Olhando de fora, então, o campo magnético produzido por esse material é um campo magnético nulo. No entanto, ao ser colocado na presença de um campo magnético externo, esses pequenos campos magnéticos que já existiam dentro do material, eles se orientam numa direção que preferencialmente tende a ser a direção do campo externo, e aí esse próprio material, então, origina um campo magnético próprio, um campo magnético induzido, que tem a mesma direção, o mesmo sentido do campo externo, contudo esse campo é muito fraco também. Se você tiver um pedaço de um material paramagnético e você aproximá-lo de um ímã, você provavelmente não vai perceber atração alguma, porque há atração, contudo ela é extremamente fraca. Para perceber uma atração considerável, você teria que ter um campo externo muito forte. Materiais desse tipo são alumínio, magnésio e sulfato de cobre. O terceiro tipo de materiais magnéticos são os materiais ferromagnéticos. Estes materiais, eles já têm um campo magnético próprio, ok? Na presença de um campo magnético externo, esse campo magnético próprio desses materiais, ele se intensifica, né? Então, o próprio material se polariza magneticamente e dá origem a um campo magnético induzido que é muito intenso. Como consequência disso, ao ser colocado então dentro de um campo magnético externo, esses materiais são fortemente atraídos por ímãs. Materiais desse tipo, ferro, cobalto, níquel e ligas que contenham esses materiais aqui. Materiais ferromagnéticos são os materiais que geralmente são usados quando se deseja produzir ímãs artificiais. Ímãs que são feitos de materiais que na natureza não apresentam o comportamento de ímã, mas que podem ser imantados. Eles podem ser magnetizados e eles podem manter então essa propriedade magnética por um certo tempo.
A característica fundamental que distingue esses três tipos de materiais, tanto os materiais diamagnéticos como os materiais paramagnéticos, os campos induzidos que foram criados neles vão sumir exatamente no momento em que o campo externo for desligado. Quanto aos materiais ferromagnéticos, isso não é verdade. Mesmo que o campo externo seja desligado, eles ainda mantêm o seu magnetismo por um certo tempo. É o que acontece, por exemplo, se você brincar muito tempo com um prego colado em uma barra de ímã. No momento em que você descolar o prego da barra de ímã, o próprio prego, por um pequeno intervalo de tempo, ele ainda mantém uma propriedade magnética e ele é capaz de atrair outros metais, como se ele próprio fosse um ímã.